tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta nova semana que começamos, 26ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na presença amorosa de Deus, um Deus que pensou, planejou, arquitetou este dia que começa especialmente para cada um dos seus filhos, cada um de nós. Deixemos, portanto, ser guiado por esta luz que brota na simbologia do sol. Esta luz é símbolo da grande luz, a grande luz que nos aguarda junto de Deus. Por isso, deixemos que o nosso dia seja clareado com esta presença luminosa de Deus. Hoje a Igreja lembra na sua liturgia também, de forma facultativa, os santos mártires Cosme e Damião, muito popular na nossa região também, aqui do Nordeste. A pequena história desses dois santos se diz, que tudo que se conhece da vida e do martírio dos santos Cosme e Damião é fruto de devota fantasia e de narrações lendárias e floridas. Sofreram o martírio em Ciro, na Síria, mas não conhecemos a época em que isto aconteceu. Provavelmente durante a perseguição de Diocleciano, nos inícios do século IV. A data de 27 de setembro corresponde provavelmente à dedicação da basílica que o Papa Félix IV, lá no século VI, mandou construir em honra deles, Cosme e Damião, no chamado Fórum Romano. E é ainda meta mais de turista que de devotos, pelo esplêndido mosaico que lhes decora a abside. A rica e esplêndida família florentina dos Médici, que por muitos anos dirigiu os destinos da operosa cidade, escolheu ambos como padroeiros por causa do nome. Que se trate de dois irmãos é simples opinião fundada na lenda muito difundida acerca dos mártires a partir do século V. Através desta lenda, ficamos sabendo que os dois irmãos curavam todas as enfermidades, não só das pessoas, mas também dos animais, fazendo tudo gratuitamente. Não pelos seus serviços gratuitos, mas pela sua profissão de médico, assim se reza a lenda, foram escolhidos patronos dos médicos e dos farmacêuticos. Uma única vez, prossegue a lenda, Damião, contrariando a regra de caridade, aceitou a remuneração de uma mulher por ele curada, de nome Paládia, e isso provocou severa bronca da parte do irmão, que protestou não querer ser sepultado ao lado dele após a sua morte. Deve ter havido testemunho do fato, porque após a decapitação deles, os cristãos pensaram em sepultar seus corpos um pouco longe um do outro. Mas um camelo, assumindo voz humana, bradou em voz alta que unisse os dois irmãos, porque Damião, aceitando o modesto honorário oferecido por Paládia, fizeram-o em nome da caridade, para não humilhar a senhora. O prodígio não deve ter maravilhado os presentes, que talvez tenham assistido ao martírio dos dois irmãos.
condenados à lapidação, condenados à lapidação. As pedras voltaram contra os perseguidores. Foram colocados no paredão para que 4 soldados os atravessassem com setas. Mas os dardos voltaram para trás e feriram a muitos. Porém, os santos nada sofriam. Foram obrigados a recorrer à espada para a decapitação, honra reservada só aos cidadãos romanos, e somente assim os 2 mártires, juntamente com outros 2 irmãos, puderam prestar seu testemunho a Cristo. São Cosme e Damião, rogai por nós. A liturgia, ou melhor, o evangelho que hoje nos é dado é Lucas capítulo 9, 46 a 50, que diz: naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam discutindo. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que me enviou entre todos vós, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema central deste evangelho é o poder. Esse evangelho vem depois daquele segundo anúncio da paixão de Jesus. E ali naquele segundo anúncio da paixão de Jesus, Jesus dizia que estava indo a Jerusalém fazer a vontade do Pai. Ou seja, assumindo que estava realizando o projeto do Pai. Ou seja, Jesus não se coloca acima do Pai, mas se coloca cumpridor do projeto do Pai. Enquanto aqui os seus discípulos estão se colocando acima do próprio Deus. Ou seja, não querem se submeter a Jesus. Jesus, que é Deus, se coloca como aquele que serve. Mas no coração dos seus discípulos está ainda a ideia do poder, do quem é o maior, do quem irá se destacar mais. Quebram a cara, porque Jesus traz para o meio, para o centro, uma criança. E diz que quem não se fizer como uma criança não pode ser o maior. Se alguém quer ser o maior, deve tornar-se como uma criança. E aquele que se coloca a serviço, se coloca, portanto, a serviço também daquele que me enviou, o Pai. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Jesus, portanto, vai contra aquela ideia que tinha na cabeça dos discípulos de que alguém do meio deles seria o mais importante, o maior. Esqueceram que para ser grande na ótica de Deus é preciso ser aquele que serve mais. Quem mais serve, sim, poderá ser o maior. E aí termina esta reflexão com aquele outro tema, o tema do querer ser o privilegiado de Deus. Alguém que também pregava, mas não fazia parte do grupo dos discípulos, é proibido por estes. E Jesus diz: não deveis proibir, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Por isso, quem está fazendo o bem, não importa a crença desta pessoa, importa o bem que ela realiza. Nós muitas vezes julgamos as pessoas, condenamos as pessoas somente porque não faz parte da minha igreja, somente porque não faz parte da minha religião. É um grande equívoco.
Nós precisamos valorizar sim o bem que as pessoas realizam e não olhar simplesmente o fato de não pertencer à minha igreja, à minha religião. Devemos olhar sim as pessoas pela caridade que ela exerce, pelo bem que ela pratica, como os santos que hoje nós lembramos, São Cosme e Damião, que foram e estão registrados nos arquivos da igreja porque exerceram e fizeram o bem. É pelo bem que as pessoas realizam, fazem, que deve ser reconhecida, aplaudidas e amada. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.